A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um domingo, uma semana que passamos. Mais uma vez estamos bem, espero que todos estejam bem. E estamos aqui para a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, nossa revista desse trimestre, Sala dos Varões, das Irmãs, dos Adultos, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Amém? E a lição de hoje é número 9. A soberania de Deus em meio às crises. Amém? Se formos ver, parece uma continuação da lição anterior, da número 8, que dizia assim: confiar no Senhor em todo o tempo. E aqui a soberania de Deus em meio às crises. Então é confiarmos num Deus que é soberano em qualquer tempo, principalmente no tempo de crises. Amém? Que o Senhor possa abençoar a minha vida, a sua vida, nesses momentos que vamos passar aqui juntos, nesses minutos. Amém? Nossa aula não pode ser tão comprida, mas temos menos tempo. Mas estamos aqui, com pandemia, sem pandemia, estudando a palavra do Senhor, compartilhando a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Deus, Pai amado e Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, eu rogo por Ti, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que venha abrir a minha boca, o meu coração para falar com esses irmãos, e que eles possam, Pai, estar de bom ânimo a ouvir a Tua palavra, a meditar na Tua palavra, Pai. Deus, embora sejam poucos minutos, é um tempo precioso que passamos, porque nós passamos buscando aprender mais de Ti, receber mais de Ti. E em nome do Senhor Jesus, Te louvamos por essa oportunidade. Obrigado, Pai, por termos a Bíblia em nossas mãos. Obrigado por podermos congregar juntos, por podermos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo com liberdade neste país. E que possamos, Pai, fazer bom uso dessa liberdade que temos. Nos ensina, Pai, nesse momento, eu te peço. E também, Senhor, estenda a minha oração à casa dos irmãos, os seus lares, Pai, que sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, aqueles que Te buscam, que recebam de Ti saúde, que recebam de Ti prosperidade, que recebam de Ti a paz que vamos falar nessa lição de hoje, Pai. Deus, nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, lição número 9, meus irmãos. Vamos continuar aqui um assunto maravilhoso, que é confiar no Senhor, lembrando que Deus é soberano, mesmo em meio às crises. Nós, muitas vezes, decaímos, podemos ter desânimos, podemos estar mais fortes, mais fracos, podemos ter mudanças, mas o nosso Deus não muda. Nosso Deus é poderoso, Ele é soberano, está sobre todas as coisas. Diz aqui Isaías 26:3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Em Hebreus, se eu não me engano, 10:10, que diz assim, que nós devemos ter a nossa alma na sala do trono como âncora, Ou seja, aquele que tem a mente firme em Deus, porque confia nele, este fica em paz. Então, se a gente lembrar de âncora, de barco, nós vamos lembrar daquele objeto pesado, que se lança com uma corrente ou com uma corda lá no fundo do mar, e ele fica lá enroscado numa pedra, num banco de areia, e o barco grande, o barco pequeno, ele pode ser forçado por um lado, forçado por outro, por uma tempestade, por uma maré, por uma onda, mas enquanto ele estiver ali ligado naquela âncora, firme naquele lugar, ele está seguro. A correnteza não vai levá-lo, o vento não vai levá-lo embora. Então assim deve ser a nossa alma, a nossa vida. Tu conservarás, Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Então não é simplesmente as nossas ações. Estamos falando bastante esse tempo de ações, de atitudes, vamos continuar falando, mas não adianta nós praticarmos atitudes, sejam caridade ou outras coisas, presença em culto, presença em campanha, horas de joelho orando, ou qualquer coisa que fizermos de atos, de atitudes, mas se a nossa mente não estiver em Cristo, se a nossa mente não estiver cativa no Senhor, nós não ficamos em paz. Eu estou dizendo isso porque eu conheço pessoas, eu também já passei por isso, muitas vezes oramos, muitas vezes estamos fazendo coisas que o nosso corpo faz, que as pessoas podem ver, as coisas são aparentes, mas na nossa alma não está em paz, porque a nossa confiança não está ali.
Então, se nós vamos para um momento de campanha, qualquer outra coisa que vamos fazer com convicção que Deus está se agradando daquilo, que estamos na presença de Deus, a nossa alma sente isso e por isso nós estamos em paz. Não porque fizemos tais coisas, mas porque confiamos num Deus bondoso, num Deus que tem prazer em cuidar dos seus. Amém? Então, em tempos de dificuldades, nós precisamos ter esta confiança em Deus. Se você ainda não tem suficiente, trabalhe para tê-la, trabalhe para recebê-la, trabalhe para que a sua alma, como falamos em outras lições, confiar, ter confiança é um estado psicológico, onde você tira aquele estado de incerteza e passa para o estado, sua mente para um estado de certeza em algo, em alguém que você pôde ver que as suas ações contínuas fornecem a você um motivo para confiar nele. Então você precisa conhecer Deus, meu irmão, minha irmã, você precisa conhecer Jesus mais profundamente a cada dia. Assim, quanto mais for essa profundidade no conhecer de Cristo, mais será a paz no seu coração para confiar nele. Amém? Porque cada vez que estudamos mais de Deus, estudamos mais sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, mais sentimos em nós essa confiança. Mais sentimos em nós o cuidado de Deus, porque conhecemos as suas promessas, o seu amor e o seu poder que ninguém pode mudar. Amém? Então aqui está a nossa lição número 9. Está baseada no livro de Esther, capítulo 3. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado, dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. E tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, também esse povo, para fazer dele o que bem parecer aos teus olhos. Então, nosso personagem aqui está no livro de Esther, nessa lição, e ele nos mostra como é importante sermos fiéis ao Senhor. Aprenderemos sobre como agirmos com coragem e fé na tribulação e como desenvolvemos nossa confiança em Deus. Como eu disse, a confiança é um estado psicológico, é um estado da alma e ele precisa ser desenvolvido. Né? Não se dá para confiar assim, de repente, em quem não se conhece. Aleluia? Então nós vamos conhecer Deus cada vez mais e vamos confiar nele. Satanás sempre quer roubar a nossa paz. A palavra paz é apontada como um estado de calma ou tranquilidade. Estou lendo a nossa revista. Amém? Quem tem a revista aí, eu também estou postando no meu grupo para estudar. Então, a parte 1 da nossa lição diz assim: a palavra paz é apontada como estado de calma ou tranquilidade. Estado é a condição que está. Então, ela pode mudar, né? Não fala assim que é um estado adquirido de calma e tranquilidade. É meio, a paz é minha, a tranquilidade é minha. A Bíblia diz, perseguir a paz, buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Então, buscai a paz, corre atrás, cuida, procura ter. Amém? Então, é um estado de calma ou tranquilidade. A paz é um dos grandes propósitos da vida de qualquer ser humano. As pessoas querem ter a paz. Eu quero fazer uma viagem, eu quero ter uma chácara, um sítio, morar na beira do mar, uma casa, uma família. Ele quer paz, ele quer sossego. Ele quer, na verdade, calma e tranquilidade. Amém? É ausência de inquietação e desesperança. O discípulo de Cristo, olha aqui, desfruta da paz de Deus. O discípulo de Cristo, o seguidor de Cristo, o cristão, ele desfruta dando uma paz que o homem produz, que o homem fornece, que o homem cria. Coisas assim podem até ajudar por um período, né? Como dissemos aqui, a paz é um estado, é transitório. Então, eu estou
desanimado, abatido, cansado, nervoso no trabalho, sei lá, eu vou estressado, cansado pelo estudo, eu vou tirar umas férias, vou fazer uma viagem de 15 dias, isso vai ajudar muito, né? Muito. Mas descansa, distrai, faz outras coisas, mas quando volta as coisas continuam, né? E logo pode ser adquirir novamente aquele estado indesejado, porque foram coisas que nós buscamos para ajudar, né? Um momento de descanso, de paz, de distração, mas a paz em Deus é diferente, ela vem como resultado de sua confiança e seu relacionamento com Jesus Cristo. Então a paz de Deus que reina em nós, a paz com Deus, ele é resultado da confiança que tanto falamos agora há pouco. Então não adianta simplesmente nós dizermos assim para a pessoa, muitas vezes falamos, confie em Deus, creia em Deus, tenha fé em Deus, confie em Deus, e a pessoa às vezes não conhece Deus. Já ouviu falar, sabe que Deus é poderoso, é Deus dos crentes, sei lá, mas é um Deus que está tão longe, né? Um Deus tão poderoso, mas vai se importar, eu vi isso. Deus vai se importar comigo. Deus, sabe, Deus é tão grande, tão majestoso e eu não sou nada. Então, muita gente, às vezes até crente, ou sabe, pessoas que conheceram a Deus, tem essa distância de Deus. Certa vez eu fazia com minha cunhada, mas uma pessoa, umas palestras em escola, falávamos do amor de Deus. E aí acabava a palestra, depois do tempo, alguém nos procurava para conversar, e uma jovem me procurou, e ela era de uma igreja, congregação cristã, se não me engano, mas ela estava com os pensamentos errados, algumas coisas, e ela tinha medo de Deus. Então ela na escola ela se isolava porque ela era crente e tudo, mas ela tinha, conversando com ela confessou, eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo, Deus não, mas eu não, Deus me abomina, Deus, não, você tem que consertar a sua vida, você tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se entregar a Jesus Cristo, e Deus te ama, Jesus te ama, não, mas, não, Deus ela tinha medo de falar de Deus, né, que pena, né, que distância que essa menina estava do nosso Deus, do nosso Pai carinhoso, um Deus tão grande, sim, mas um Deus tão presente que habita no coração do contrito, diz a palavra em Isaías. Então precisamos sim conhecer e falar de Deus, para fazer com que as pessoas conheçam Deus e cultivem essa confiança e seu relacionamento com Jesus Cristo, relacionamento, amém? Família como nosso refúgio e nossa paz. Estamos falando de paz aqui, o bispo Abner Ferreira comenta assim, na revista. Uma família cristã não é apenas uma família feita de cristãos, ou seja, aí eu tenho a minha família cristã, como é que é? A minha família é cristã, nós somos em 4 em casa, tudo crente, tudo cristão. Ele diz aqui, o comentarista, o pastor Bispo Abner, ele fala assim, olha, uma família, para se dizer cristã, não é simplesmente uma família constituída por cristãos, mas sim uma família onde Cristo é o Senhor e sua palavra é base do seu código moral, ou seja, nós nos declaramos que cristãos, somos cristãos, tá? Mas a nossa família é cristã porque ela é guiada por Cristo. Ela é o Cristo, nosso Salvador, ele é o Senhor da nossa casa. E a nossa forma de agir, o nosso código de ética, a nossa forma de moldar o nosso caráter é pela palavra desse Cristo que nos salvou, do evangelho desse Cristo que nos foi deixado. Isso sim é uma família cristã, porque o cristão segue a Cristo. A família cristã é aquela família que segue a Cristo como um corpo. Então é muito importante isso daqui. É a base do seu código moral, a palavra do Senhor. Se Cristo é verdadeiramente o Senhor em uma família, o seu relacionamento com Ele influenciará todos os relacionamentos entre os membros da casa. Então, as pessoas começam a ser mais iguais, né? O casal, por exemplo, se casa e ele vai lá, um veio lá do sul, outro do norte, ou de outro país, ou de culturas diferentes, de famílias com costumes muito diferentes. Essas pessoas acabam se conhecendo, se gostando, se apaixonando, se casando, mas quando se casam são pessoas diferentes, né? Um pouco mais igual porque acabaram se escolhendo e acham que podem conviver juntos, mas tem diferença. E aí, se for manter as diferenças, né? Então, por agradar o outro, um deixa de fazer tal coisa ou faz tal coisa, o outro vice-versa, e aí vai se achegando, mas quando os dois têm a mente em Cristo,
os 2 são cristãos, os 3 se for com filho, os 4, eles têm a mente de Cristo, eles passam a adquirir a mente de Cristo, ou seja, a forma de Cristo pensar, a forma de Cristo agir, a forma de Cristo enxergar as coisas, o dar valor nas coisas que Cristo dava. Então, eu começo a fazer isso, eu começo a ter a minha mente mudada para mais próximo possível a cada dia da mente de Cristo, e minha esposa também, e outro também, nós começamos a nos parecer mais, nós começamos a agir de uma forma mais uniforme, e as nossas diferenças, não na personalidade, isso pode ser mantido, mas as nossas diferenças em caráter, atitudes, em gostos e comportamentos vão mudar para o jeito de Cristo, e vamos ser mais parecidos. Então é isso que ele quer dizer aqui, olha, se o Senhor verdadeiramente é o Senhor em uma família, o seu relacionamento com Ele influenciará todos os relacionamentos entre todos os membros, cumprindo uma diretriz básica e pedagógica. Podemos dizer que se o mundo lá fora estiver ruindo, mas em nossa casa tivermos paz, nos sentiremos mais seguros entre os nossos familiares. Então, o mundo lá fora ruim não quer dizer só por guerra, não quer dizer só por pandemia, mas, sabe, de repente você está estudando, jovem, você adulto, já estudando, batalhando na vida, está trabalhando num trabalho que muitas vezes está difícil, está pesado fisicamente ou psicologicamente, as empresas passam por dificuldades, setores passam por dificuldades, e você não vê a hora de chegar em casa. A sua casa deve ser o melhor lugar do mundo. Não importa se é uma casona, uma casinha, se é rico, se é pobre. Não, ali tem que reinar a paz, ali tem que ser um lar. Pode ser casa, mas para ser lar é diferente. Então, quando todos têm a mente de Cristo, Cristo age em todos. Então, a esposa com certeza vai ter a calma, vai ter a visão do que o marido precisa quando chega em casa arrebentado pelo dia, né? Ou o marido chega e a esposa também está complicada, ou trabalha fora, ou trabalha em casa, pode ter tido um dia complicado. Então, né, tem hora que tu dá vontade de descansar, chorar, ou sei lá o quê, mas aí Cristo age e fala, não, é minha esposa, é o meu marido, ele teve um dia assim. E assim, sabe o que é, irmãos? O Espírito Santo de Deus, né? Nós nos entregamos, o Espírito Santo de Deus vai agir na minha vida, na sua vida, para que o nosso lar seja o melhor lugar do mundo. Amém? Onde tenhamos paz, onde tenhamos, quando estamos aqui, assim, naquele momento de angústia, de luta, de nervoso, de preocupação, de medo, é aquele lugar que nós temos vontade de correr. Tenho vontade de ir embora para minha casa e ficar lá com os meus, né? Os meus cristãos, os meus filhos, minha esposa, e ali é o melhor lugar do mundo, ali que eu quero ir. Então nós devemos, pela palavra do Senhor, mostra isso. Nós precisamos estar assim. Mas eu não estou, muitas vezes não está, muitos não estão, mas deve ser o nosso desejo, deve ser o nosso objetivo. Aqui em casa, na minha casa, reina a paz, meus irmãos. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Paz com minha esposa, meus filhos estão casados, com netos, mas vem tudo aqui, estamos bem. Então é um lugar que eu gosto de estar, né? Minha esposa, a companhia dela, porque Cristo reina em nosso lar e aqui quem manda é a sua palavra. Amém? Aleluia. É no lar que se aprende a viver e construir a paz. O bispo Abner diz assim, pais precisam investir tempo, conquistar seus filhos, caminhar junto a eles e sempre estar direcionando suas vidas, até que possam caminhar por si mesmos. Então, poxa, o pai conquistar o filho, sim, conquistar o coração do seu filho como amigo, como companheiro, como pai, porque o mundo está fazendo isso. O mundo está oferecendo amigos do jeito deles, o mundo está oferecendo muitas coisas para o seu filho, para os nossos filhos. Então, o pai precisa conquistar o coração do seu filho, caminhar junto e estar direcionando suas vidas. Olha, o caminho melhor é esse, por causa disso, disso, disso. Discute, debate, troca ideia, mas sabe, lá no Salmo 127, para que os filhos são bênção, bendito o homem que enche deles a sua aljava, eles são flechas na mão do arqueiro, os filhos são flechas, o arqueiro é você. Para onde você está lançando seus filhos, para onde nós estamos lançando os nossos filhos? Precisa ser no caminho do Senhor, amém? Para isso eles precisam de apoio, de amizade, de incentivo, de bom ânimo e principalmente na adolescência,
de muito ensino bíblico. Amém? Isso não é uma missão que foi passada para a igreja. Isso é uma missão dos pais. Por isso que o bispo Abner comenta isso aqui. Não existe algo mais valioso que paz. Tu convencerás, ó, Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. É importante observar que, pior que medo, pandemia, dor, depressão, é ter em seu interior um coração perturbado, longe de Deus. Porque onde você foi, está ali. Onde foi, a perturbação continua. Se não for por Deus, irmãos, nós não vencemos. Então, quando nós tiramos a perturbação do nosso coração, quando estamos próximos de Deus, aí sim podemos vencer a depressão, podemos vencer o medo, a pandemia, suportar a dor e sermos vencedores. Amém? Eu estou dizendo isso porque eu já passei por depressão. Me peça para explicar, eu não vou saber. Peça para uma outra pessoa explicar para você que é uma depressão, não vai conseguir. É um sentimento terrível. É algo que está dentro de nós, né? Graças a Deus em mim não está mais, mas eu já passei por isso, eu posso dizer que é terrível. Amém? Então, quando nós estamos juntos de Deus, nós estamos longe da depressão. Amém? Não estou dizendo que um crente não possa ter depressão. Pode. Pode, acontece, tem bastante, mas Deus nos dá vitória para vencer este momento, este estado terrível. Amém? Se incomoda é porque brilha. Está dizendo aqui dos cristãos que estavam ali sob o domínio persa, né, do rei. E aí vai dizer assim, olha, os judeus mesmo dentro do domínio persa, eles prosperavam, eles negociavam, eles iam bem, e isso causava inveja, ódio nos outros povos, né? Então aqui o autor faz uma pergunta, na parte 2 da nossa revista, se incomoda é porque você brilha. Amém? Depende, né? Muitas vezes incomoda porque é sem educação, muitas vezes incomoda porque faz coisas erradas, muitas vezes incomoda por outros motivos, né? Mas a lição está dizendo assim, sabe? Precisa rever isso, irmãos. Talvez você possa estar rindo do que eu estou dizendo, mas é assim, não, porque lá no meu serviço ninguém gosta de mim. Meu serviço ninguém conversa comigo. Ninguém gosta muito de ficar perto de mim porque, sabe, eles têm inveja de mim, porque tem um brilho em mim, de repente, porque, irmão, dá licença, né? Tem muita gente, eu conheço muita gente chata e insuportável. Pode ser crente, irmão, mas é insuportável. Você não consegue ficar perto da pessoa, você não consegue conversar com a pessoa. Então, nós precisamos estar sempre nos analisando, né? Nos autoanalisando, para ver se realmente o que incomoda em nós é a luz que brilha em nós. Se aí sim, luz para o mundo, sal para a terra, é luz no meio das trevas, incomoda mesmo, e Satanás tem que bater em retirada, e quem serve a ele também, irmãos. Mas principalmente a luz deve ser uma coisa que ela é diferente, né? Ela não incomoda, ela incomoda, mas assim, ela revela, né, ao mundo o que está na escuridão. E o que está na escuridão está escondido, normalmente não quer ser revelado. Então, o que incomoda é isso, você está no meio de pessoas que fazem coisas erradas e você não faz, né? No serviço alguém esconde alguma coisa, você vai lá da sua parte e você conta. Aí o chefe pode pensar, se o outro não faz coisa errada, esse aqui está mostrando, e aquele lá, né? Então, muitas vezes a pessoa se embriaga, não, toma aí, não, eu não bebo. Por quê? Porque eu não quero, sabe, ficar embriagado, eu não gosto disso, não me faz bem. Então, você está com a sua forma certa de ser, apontando, revelando o jeito errado dos outros. Com a sua forma correta de viver, como cristão, você está denunciando o mal, você está denunciando o pecado com a sua própria vida. E aí sim, nós incomodamos porque nós estamos lutando contra as trevas. Nós estamos testemunhando de Cristo contra o poder do pecado. Isso incomoda principalmente Satanás, os que o servem. Aí sim, vem como veio sobre o povo judeu, uma represália do inimigo, uma ação do inimigo para que ele destruir o povo e acabar com o povo, mas um povo que confiava em Deus, né? Um povo que tinha Esther, que tinha Mardoqueu, duas pessoas brilhantes, servos do Senhor, confiantes no Senhor e que venceram por causa disso. Aleluia! As crises vêm para roubar o nosso sono. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. E como eu disse,
é comportamental, é com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. A crise chega para o povo de Deus. Vou ler, aqui nós não temos muito tempo para contar toda a história, mas vamos ler um pedaço aqui da história que passa Esther. A crise chega ao povo de Deus. O amalequita Amã ficou transtornada pelo simples fato de Mardoqueu recusar-se a se prostrar diante dele. Esse procedimento, esse posicionamento de Mardoqueu em não se curvar diante deste homem trouxe uma crise sem precedentes ao povo judeu. Movido pelo ódio, Amã trama agora não apenas a morte de um único judeu, mas sim de todos eles. Assim como qualquer crise, esta crise chegou trazendo tristeza e lamento a todos os judeus. Então, esse Amã ele foi promovido a um nível mais alto lá pelo rei, e ele se achava o tal, e todos tinham que se passar, se prostrar, obedecê-lo. E Mardoqueu não quis saber disso, né? Mardoqueu era um judeu, ele não se prostrava, e isso foi visto pelos servos de Amã, foi comentado com ele, e ele se irritou com isso, cobrou, Mardoqueu não quis se entregar a esse evento, e ele acabou ficando com ódio de Mardoqueu e de todo o seu povo, todo judeu. Então ele vai ao rei, como lemos no começo, ele vai ao rei, Assuero, ele fala, olha, tem um povo aí que é diferente, os judeus foram embora, né? Depois tomamos a Babilônia, mas muitos ficaram, eles ficaram aí, têm os seus costumes, têm as suas crenças, suas regras, suas leis, seu jeito de viver, que não é o que o rei fala, eles estão prosperando, está indo bem, então vai dar problema, rei. Deixa eu dar um trato nisso, deixa eu cuidar disso. O senhor assina um decreto aí que eu vou matar todos eles, ainda trago tanto de prata para o seu tesouro e vai ficar tudo certo. Então o rei acaba aceitando essa proposta, né, de lutar, de mandar acabar com o povo judeu. Então vai a todos os judeus. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhai paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu peguei esse versículo aqui porque também nós podemos passar por situações semelhantes, não é? Nós temos os nossos costumes, caráter, leis, mandamentos de Cristo, diferentes do mundo. Então, muitas vezes nós estamos vivendo nesse mundo, como o povo judeu estava ali, vivendo, se comportando bem, e esse bem, né, o sucesso, a prosperidade, a alegria do povo, incomodava o inimigo que trama contra o povo de Deus. Assim pode acontecer conosco. Então Jesus Cristo falou assim, olha, em João 16:33, eu tenho-vos dito, ou seja, não vou dizer agora, já tenho dito, já tenho alertado, já tenho ensinado. Então ele fala assim, tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição. Então eu vou falar de outra forma aqui. Cristo está falando assim, ó, estou falando que no mundo vocês vão ter aflição, né? Então, para que em mim tenhais paz. Então eu estou avisando, olha, se você vai ter aflição no mundo, se você estiver em mim, você vai ter paz. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Cristo falou que, olha, eu estou dizendo, vai ter aflição, né? Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se o bom ânimo que você tem é crer em Cristo. Crendo em Cristo, você tem bom ânimo, porque ele fala, credes em mim. Ou seja, eu sou exemplo, eu venci o mundo, você vai vencer também. Então, crise como Cristo teve, que é mais que isso, né? E ele escreve assim, olha, eu tenho bom ânimo, você pode vencer, você vai conseguir. Uma observação aqui, Satanás tem feito com que muitos cristãos, além de crises existentes, venham apresentar umas dezenas de outros sentimentos, tais como temor, nervosismo, medo, pavor, amargura, desesperança, depressão, aversão, síndrome do pânico, etc. Então, ele diz assim, creio que o maior desafio na hora da crise é buscarmos socorro em Deus. Então, além do que já existe, por exemplo, uma pandemia, com isso desemprego e outras coisas, a mente das pessoas passam a desenvolver coisas piores, né? Pelo medo, pelo pânico. Então, falta informação, uns acreditam que a pandemia não é nada, outros acreditam que é o final do mundo, outros que acreditam que já passou,
né? Não passou ainda, estamos no meio, mas outros acreditam que nunca vai passar. Então são extremos, são situações que podem vir por falta de informação ou por falta de confiança em Deus. Tem país aí que a pessoa está lá, pode cair uma bomba na cabeça, é um outro tipo de crise, mas vai cair na minha casa? Vai cair na minha cabeça? Né? Então, Cristo fala assim, tem fé em mim, creia em mim, né? Você tenha bom ânimo. E aí, principalmente essas coisas que foi dito aqui, ó, temor, nervosismo, medo, pavor, que são situações agravadas pelo que está se passando, não venham a tomar nosso coração. Não venham a deixar o pânico, o medo muitas vezes até protege, mas o pânico, ele faz a pessoa ficar inerte, ele faz a pessoa ficar paralisada, sem tomar atitudes. E Jesus fala o contrário, tem bom ânimo, vai para cima. Né? Eu vou lembrar de novo aqui, eu sempre lembro do pastor Alex, né? Ele diz assim, olha, parte para cima do medo, senão ele te mata. Vai ver muito isso, né? Enfrenta seus medos, vai para cima, resolve os problemas, busque resolver os problemas, reconheça os seus problemas, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, vai lá e vence também. Amém? Talvez os resultados podem não ser todos os esperados por nós, mas vamos ter vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? 3. A parte que vai falar aqui de Esther, nos ensina como devemos nos comportar no momento da adversidade. Foco, atitude e determinação. 3 coisas, olha, foco, qual é o problema? Atitude, o que eu vou fazer para resolver esse problema? E determinação, pode ser que não dê certo na primeira vez, pode ser que demore mais do que o tempo que eu pensei que fosse demorar, mas eu estou determinado a resolver este problema. E determinar qual que é o problema, irmãos, não é? Por exemplo, de repente a pessoa, um exemplo, está bem assim, simples, a pessoa está estudando, está no curso, não está indo bem na escola, qual é o problema dele? A escola é muito difícil, será que é isso? Será que eu não estou conseguindo aprender muito bem? Então, o meu problema é a dificuldade que eu tenho para aprender, esse é o problema. E eu vou tomar atitude, eu vou ter que estudar mais então do que as pessoas costumam estudar. Eu vou ter que me dedicar mais ao que as pessoas costumam dedicar. E eu estou determinado a fazer isso, porque vai vir coisas contra, vai vir coisas para nos fazer parar, nos desanimar, próprio cansaço, mas quando a pessoa está determinada, ele consegue seguir. E assim estava Esther. Esther e Mardoqueu nos fazem ver que para transformarmos crises em vitórias, devemos enxergar a graça dele nos sustentando de uma maneira especial a cada dia. Então eu vou resumir bem, não vai dar para entrar na história dos dois aqui, mas então o rei Amã tramou, né, contra o povo judeu, para exterminar o povo judeu por aquela ira causada por aquele momento com Mardoqueu. Então ele vai, conversa com Esther vai se apresentar ao rei mesmo sem ser chamada. A história corre que o rei vai prestar um favor a Esther, fica sabendo toda a trama, e quem vai para a forca preparado para Mardoqueu era o próprio Amã. Né? Mas tudo isso é resultado do quê? De um povo que crê em Deus. Mardoqueu, quando for sabendo daquilo contra o povo, ele vai para uma roupa de cinza, ele vai para o jejum, ele vai buscar Deus, ele vai, sabe, se humilhar não na presença de um rei, não, ele vai se humilhar na presença de Deus. Deus, o que está acontecendo, a notícia é ruim, a crise está vindo, mas ele vai buscar Deus. Da forma que ele conhecia, da forma que ele sabia, ele vai buscar Deus porque ele acreditava. Ele confiava que Deus, como diz a nossa lição, era soberano sobre todo problema, sobre toda crise. Esther nos ensina como devemos nos comportar no momento de adversidade. Foco, atitude e determinação, como eu já disse. Ela nos faz ver que, quando confiamos no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Então, a confiança lança fora o medo, né? Tem pessoas que confiam, vamos dizer assim, um exemplo, no médico, né? A pessoa confia no médico bom que ela tem, que ela conhece, que ela tem acesso, e ela está com um sentimento mal, assim, né? Alguma coisa ruim que ela está sentindo, ela precisa tratar, então ela fala assim, eu estou com uma dor de ouvido, coisa está terrível, eu sei que se eu for naquele doutor, ele vai me curar. Né? Então aquilo já traz uma paz no coração dela, a confiança. Eu sei que se eu for naquele médico, otorrino, ele sabe o que se passa no meu ouvido, ele tem poder lá com remédio, com ferramenta, com conhecimento dele para me curar, e ele vai curar. Amém? Assim são as coisas deste mundo, tanto de saúde,
de dinheiro, de justiça, de lar, de relacionamentos espirituais e tudo mais, nós temos que crer em Deus, que é soberano sobre todo mal, sobre todo médico, sobre toda doença, sobre tudo. Amém? Nós precisamos adquirir esta confiança. Amém? Então, estamos terminando aqui nossa lição. Esther enxergava o triunfo, Esther enxergava a possibilidade da vitória, porque de repente a pessoa também, pelo medo, como dissemos, ele se trava. Não, agora acabou, né? Agora a mãe conseguiu uma assinatura do rei aí, com um anel lá, que ele pode fazer o que quiser com a gente. Então agora a questão é se esconder, fugir, ou ficar travado de medo. Eles, não, peraí, nós temos um Deus, né? Nós confiamos nesse Deus. Então, meus irmãos, eu já vou encerrando nossa lição de hoje aqui. Como eu disse, é praticamente uma continuação. Parece que é repetir o assunto, mas não é. É uma continuação. A lição anterior ele fala de nós confiar no Senhor em todo o tempo. E agora, esse Deus que você confia, que você acredita que é soberano, ele está disponível para que você tenha acesso a ele em nome de Jesus Cristo, para fazer como Mardoqueu e Esther buscaram, apresentar a sua crise, apresentar para ele o seu problema, apresentar para ele o seu medo, as suas dificuldades e entregar nas mãos do Senhor e crer que Ele está cuidando. Ele vai cuidar de você através de um médico, de um psicólogo, de um professor, vai cuidar de você através de um pastor, de um irmão, de um profeta. Um milagre Ele vai fazer na sua vida, mas algo Ele vai agir na sua vida para o seu bem, para a sua família, para o seu bem-estar, para a sua vitória. Amém? Podemos não compreender os caminhos do Senhor, mas precisamos confiar nos caminhos que o Senhor toma, nas atitudes que o Senhor toma. Amém? Assim nós podemos ter essa paz em nosso coração. Amém? Eu vou ler a conclusão da nossa revista. A palavra crise se tornou comum em nossos dias. As mídias e as redes sociais não falam de outra coisa a não ser pandemia, doenças e etc. Diante da história de Esther e Mardoqueu, estamos convencidos de que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir seus propósitos na vida dos seus filhos. Eu disse filhos. Eu disse filhos. Né? Estamos muito acostumados a dizer que servimos ao Senhor, somos seus servos, mas eu quero no finalzinho dessa aula aqui lembrar a minha vida, a sua vida, seu coração, que nós somos filhos. Jesus Cristo falou, não vos chamamos mais de servos, vos chamamos de amigos. E a palavra do Senhor diz que nós somos por Cristo, né? Feitos filhos de Deus. Então, nós somos amigos de Cristo, amigos de Deus, filhos de Deus. Amém? Então, lembrai disso, né? Um filho tem um pai poderoso, um filho como você, que tem um pai amoroso, um filho como você, que tem um pai compreensivo, um pai benigno, um pai misericordioso. Não se pode deixar ser tomado pelo pânico, pelo desânimo, pela tristeza, pela falta de fé, pelas situações que estão nos rodeando. Aqui foi falado sobre pandemia, um assunto que está agora em alta, né, em importância, pelo que está causando. Mas a pandemia, as suas consequências, né, não podem tirar a confiança que temos em Deus. Porque Deus não muda, né? A sua palavra é essa, Ele é fiel, e Ele não se cansa, não desanima, não se abate. Se as coisas estão acontecendo, é porque Deus está permitindo, é porque Deus está no controle. Nós falamos aqui que Deus é soberano, ou seja, não existe, Ele é onipotente, todo o poder está em suas mãos. Então nós temos que crer que as coisas estão acontecendo, mas Deus está no controle. Ele é o que cuida. Amém? Então que você tenha uma semana de bênção, meu irmão. Que você possa, se estiver desanimado, recuperar o seu bom ânimo. Se estiver muito animado, esteja do lado de alguém que está desanimado.
Contagie ele com essa sua fé, com esse bom ânimo, com palavras de vigor que você conhece do Senhor, com palavras de confiança que você tem no seu Senhor. Contagie esses corações que estão do seu lado, ou se deixe ser contagiado, se deixe ser tratado pela palavra do Senhor. Encoste perto de alguém de bom ânimo, não em bom ânimo em coisas, mas de bom ânimo no Senhor. A Bíblia fala para caminharmos juntos, para sermos corpo, é para isso, irmãos. É para dar, é para receber, é para compartilhar. Não importa se seja, não posso estar lá visitando porque está em pandemia, não importa. Você pode pegar o celular que você está usando para me ouvir agora, pode passar uma mensagem para ele, pode trocar uma ideia, pode dar um bom dia, um bom ânimo para ele, pode receber também. E se puder estar presente, está. Se não está, está no celular, está no telefone, está em oração, está em intercessão, mas está junto. Amém? Está como corpo, está como igreja. Então, estamos passando por um bom período aí, longo, né? Períodos separados, mas dá uma parada agora, examina a sua vida, como você passou por esse tempo, né? Como que ficou a sua fé, se caiu, se não caiu, se você esteve bem com Cristo, se você estava na igreja, mas a igreja também estava em você. Eu digo igreja, a igreja de Cristo, né? Nós estamos no templo, ficamos afastados, nós estamos na EBD estudando juntos numa sala, mas a EBD está em você, porque você está aqui agora me ouvindo, né? Então, de repente, volta a EBD para os seus modos normais, voltamos para lá. Se não voltar agora, continuamos aqui. Mas você parou a EBD lá atrás, em março, abril, e está aqui comigo, né? Um momento aí, não sei o quanto que essa aula pode estar sendo importante para você, mas você está num tempo comigo aqui, compartilhando a palavra do Senhor, ou seja, a IBD está em você, né? Hoje não podemos estar ainda lá no templo, na nossa sala, mas podemos estar aqui, né? Então, o bom ânimo está em você, o bom ânimo ele está em sua vida, porque você está fazendo isso. Assim são com outras coisas. Não podia estar na igreja porque está impedido de ir, mas e o louvor na sua casa? E o louvor no seu coração? O louvor no seu trabalho? Aqui em casa toca louvor o dia inteiro, minha esposa põe lá, louvor o dia todo. Nós estamos na igreja, não pode ir lá louvar, não pode estar na EBD, mas estamos estudando, estamos ouvindo uma palavra, estamos cantando, estamos orando junto à noite. Tem a campanha, não tem a campanha na igreja, estamos ali orando e vamos, né? Nós somos igreja. Amém? Então, que você possa estar aí, de bom ânimo nessa vida, que a vida continua. A vida é uma graça do Senhor, uma bênção do Senhor. Então, meu Deus, obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela vida de cada irmão, pela sua família, e que vocês tenham uma semana de vitória. Amém? Que não sei quando voltamos para a sala, mas até lá, que você esteja aqui conosco, né? Nessa sala, nas outras salas da EBD, buscando aprender da palavra do Senhor. Amém? Forte abraço aí, bem apertado, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.